Olá jovens, meu nome é Georges, eu sou professor de cálculo. Nessa videoaula, dentro do assunto de funções trigonométricas, eu quero mostrar para vocês a função cosseno, cosseno de x. Então vamos voltar ao ciclo trigonométrico. Na videoaula anterior eu conversei com vocês, eu expliquei o ciclo trigonométrico, eu disse para vocês que nós temos duas unidades de medida dos ângulos, uma delas é em graus e a outra é em pi radianos, em radianos. Como funciona no ciclo trigonométrico? Um ângulo positivo a gente sempre olha no sentido anti-horário. Um ângulo negativo a gente sempre olha no sentido horário. Nós sabemos que o eixo vertical é o eixo dos senos, o eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Aqui a gente vai ter 0 grau, 0 radianos. Aqui 90 graus, π sobre 2 radianos. Aqui 180 graus e π radianos. 270 graus e 3π sobre 2 radianos. Fechando o ciclo, uma volta completa, então nós vamos ter 360 graus ou 2π radianos, certo? Uma circunferência de raio 1 quer dizer que esta medida aqui corresponde a uma unidade, né? Então nós sabemos que no eixo do cosseno, aqui a gente vai ter o 1, aqui menos 1. No eixo dos senos, nós vamos lá ter 1 e aqui menos 1. Na videoaula anterior eu mostrei para vocês a função seno e agora eu vou mostrar como funciona a função cosseno. Nós sempre temos que nos reportar ao eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos. Então, se nós quisermos saber quanto que é 0 radianos, 0 radianos ele está sobre o eixo dos cossenos. E essa medida aqui corresponde a uma unidade. Então, quando o domínio for 0, quando nós tivermos f de 0, cosseno de 0 grau, corresponde a uma unidade, corresponde a 1. Depois, vamos seguir. Quando nós tivermos 90 graus ou π sobre 2, projeto agora sobre o eixo dos cossenos. Então, nós vamos ter f de π sobre 2 ou cosseno de π sobre 2. Então, projetando sobre o eixo dos cossenos, isso vai ser igual a 0. Então, quando o domínio for f de π sobre 2, cosseno de π sobre 2, a imagem vai ser igual a 0. Vai ser igual a 0. Agora, 180 graus ou π radianos, está aqui. Está sobre o eixo dos cossenos. Quanto vale essa medida? 0 menos 1. Então, f de π cosseno de π, a imagem vai ser igual a menos 1. Então, aqui eu vou ter o meu ponto, quando o domínio for π. O que vai acontecer quando nós tivermos 270 graus? Ou 3π sobre 2 radianos, vai estar aqui. Se eu projetar sobre o eixo dos cossenos, nós vamos ter uma imagem igual a 0. Portanto, quando o domínio da função for π é 3π sobre 2 radianos, a imagem vai ser igual a 0, certo? Depois, completando então, uma volta no ciclo trigonométrico, nós vamos ter 360 graus ou 2π radianos, que vai estar nesse ponto. Então, ele está sobre o eixo dos cossenos e essa distância aqui corresponde a uma unidade. Então, f de 2π, cosseno de 2π radianos, equivale a uma unidade. Então, corresponde a 1. Vamos pegar agora um domínio negativo.
né? Menos π sobre 2, menos π. O que eu comentei antes? Quando eu quero um ângulo negativo, eu vou no sentido horário do ciclo trigonométrico. Então, se daqui até aqui nós temos 90 graus, no sentido horário, menos 90 graus, menos 180, menos 270, menos 360. No sentido horário, sempre ângulos negativos. Mas a gente faz a mesma análise. Se eu tiver menos π sobre 2 radianos, a imagem vai ser zero. A imagem vai ser zero. Se eu tiver menos π sobre 2 radianos, menos π, menos 180 graus, vai estar sobre o eixo dos cossenos. A imagem vai ser igual a menos 1. Vai estar aqui embaixo, ó. Vai estar aqui embaixo. Então, tanto na parte positiva do eixo, quanto na parte negativa, né? Tanto quando eu estiver no sentido anti-horário, quando eu estiver no sentido horário, a gente analisa sempre o cosseno no eixo horizontal, certo? A gente pode perceber, né, facilmente aqui pelo gráfico, que houve uma variação da imagem, né, que vai de menos 1 até 1. Portanto, o conjunto imagem da função cosseno de x também é um intervalo fechado que vai do menos 1 até o 1, certo? Do menos 1 até o 1. Vamos desenhar essa função. Então, como é que ela vai ficar? Né? Ela vem aqui, sempre uma curva, depois vem até aqui embaixo no menos 1, quando for π, depois 0, quando for 3π sobre 2, vai ser 1 quando for 2π, e aí o próximo quadrante ela desce até 0 e ela continua. A mesma coisa na parte negativa, né? 0 radianos, o cosseno é 1, depois menos π sobre 2 radianos, menos π sobre 2 radianos, ó. Tá aqui. O cosseno é 0. Depois, menos π radianos, o cosseno é menos 1. Certo? Então, aqui eu tenho a curva da função f de x igual a cosseno de x, que também é conhecida como cossenoide. Qual é o domínio da função cosseno? A mesma coisa que a função seno. Qualquer ponto que a gente pegue aqui no eixo x, né, quer dizer o quê? Que para qualquer ponto, para qualquer domínio, a imagem vai variar de 1 até menos 1. Então, imagem, um intervalo fechado de menos 1 até 1, e o domínio, qualquer elemento que pertença ao conjunto dos números reais. Então, nessa videoaula eu apresentei para vocês a função cosseno, né, f de x igual a cosseno de x. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube Matemática.alerta, se inscrevam lá no Instagram, também Matemática.alerta, curtam, compartilhem, deixem um ok e deixem um comentário. Isso é importante para mim. Obrigado e até a próxima videoaula. Tchau!